Alô, telespectador da TV Mar Canal 525, um forte abraço para você, muito obrigado por estar conosco. Estamos juntos em mais uma edição do programa TV Mar News, agora até as 9h30 da manhã, uma hora de muita informação, de muitas notícias, em que eu, Viderlan Araújo, estarei entrando em sua casa, pedindo licença, obviamente, para poder te acompanhar agora em qualquer ponto do planeta, no seu trabalho, em seu veículo, para trazer as informações de forma atualizada com a movimentação em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com neste exato momento e também pelo aplicativo TV Mar. Acompanhe as nossas redes sociais e a reprise deste programa no decorrer do dia no nosso canal no YouTube e também durante a programação da sua TV Mar pelo canal 525 pela NET Claro em Maceió e na Grande Maceió. Lembrando sempre que o programa TV Mar News tem um oferecimento de plano de saúde Apvida. Mais de 4 milhões de clientes sendo atendidos. Sua credibilidade é absurda, incontestável. É um dos maiores planos de saúde do Brasil. Mais de 40 anos no mercado, mais de 20 anos prestando seus serviços na área odontológica, 32 hospitais, 20 pontos de atendimento, 105 clínicas, 109 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Apvida, carinho e acolhimento que você conhece. Pensou em plano de saúde, você já sabe. Apvida, saúde pra valer. Hoje, quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Vamos trazer as primeiras notícias através da Gazeta Digital. Como você já sabe, já tem costume, na Gazeta Digital hoje tem como destaque contra quebradeira. JHC lança pacote emergencial de ajuda a empresários após decretos do governo. O prefeito João Henrique Caldas anunciou ontem um pacote de medidas tributárias para minimizar os impactos financeiros nos setores produtivos, como bares e restaurantes, que são atingidos diretamente pelos últimos decretos de distanciamento social publicados pelo governador do estado, Renan Filho. Entre as medidas estão um desconto na taxa única do IPTU, isenção da taxa de localização e a validade da certidão negativa de 180 dias. Todos os detalhes você vai ver aqui no TV Mar News e tem também na página A3 da Gazeta Digital na manhã desta quinta-feira. Medidas causam prejuízos com cancelamento de 45 festas. Também tem na página A3 detalhes a respeito desse assunto. Comissão da Assembleia Legislativa fiscalizará ações do governo de Alagoas na pandemia. Alagoas tem a segunda maior taxa de média anual de desemprego. Transporte intermunicipal circula com 50% da capacidade. Volta às aulas na rede estadual de ensino. É arranjo, é o que afirma o Sinteal. Esses e outros assuntos você acompanha na Gazeta Digital, que já encontra-se disponível no smartphone, para tablet e para o seu PC. Eu quero agora abrir o programa trazendo também direto das ruas da capital alagoana o repórter Fernando Palmeira, trazendo ao vivo ao lado do Francisco Nogueira as primeiras informações da manhã desta quinta-feira na programação da TV Mar. Ótimo dia, Fernando. Um abraço para você e para o Chico Nogueira. Para você também, meu caro Viderlan Araújo, um abraço para a nossa equipe, para o Chicão, abraçando a todos e principalmente você que nos dá o privilégio de estar nos assistindo sempre pela nossa TV Mar, no TV Mar News. Estamos novamente aqui no estacionamento do bairro do Jaraguá e o andamento da vacinação está a todo vapor. Inclusive o pessoal aqui da enfermagem, o pessoal da coordenação aguardando um novo lote, provavelmente da AstraZeneca ou outra vacina. Mas acontece o seguinte, todos os dias sempre tem aquela preocupação com o racionamento da vacina aqui, para que não falte essa programação. Eu estou aqui com Fernanda Maria, ela vai nos falar, é uma das enfermeiras da equipe aqui do Jaraguá, e ela vai nos informar de como está o andamento, se está dentro daquilo programado. Já temos aí um grande número, mais ou menos uns 100 carros já está por aqui, além também de idosos que vieram hoje, a partir dos 76 anos de idade e mais, aqueles que não tomaram vacina, nem a segunda dose, todos aguardando, inclusive gente que vem a pé para o drive-thru, né, Fernanda? Bom dia. Bom dia, Fernanda Souza. Pela oportunidade e agradecendo, né, por mais um dia. A gente vê esses idosos aqui na frente, eles chegam cedo. Não precisa estar tão cedo aqui, porque a gente funciona realmente a partir das 10 até as 16 horas.
temos vacina o suficiente para vacinar todas essas crianças. Das crianças. E hoje, de 76 mais, estamos avançando, né? Amanhã, inclusive amanhã, nós vamos ter mais 2 pontos, que é no estacionamento ao lado do ginásio, entre o ginásio Central Plast e também na Serraria. Olha, também nós temos desde o papódromo, os shoppings e também no Benedito Bentes, todos tendo aí a oportunidade dessa vacinação. Agora, é importante a gente lembrar que numa entrevista o Cleidson Moura nos informava que a partir de abril nós teremos aí a vacinação a partir do grupo dos 60 anos. E no final de abril, provavelmente, já vamos avançar ainda mais. Há essa expectativa, né? Há expectativa, né? O que a gente precisa só é ter a determinação, a vinda dos novos lotes de nova vacina, mas eu acredito que até abril a gente consiga superar essa faixa etária. Vacinação da segunda dose, como é que está a programação aqui e nos demais pontos? Todos os pontos que nós temos, Maceió Shop, o Pátio, Jaraguá e o Popódromo, nós estamos tanto com a segunda dose da Coronavac e a primeira de quem vai tomar a primeira vez, né? Fique à vontade para o aconselhamento, para a orientação, para não haver esse negócio de atropelamento, de muita corrida, em função do nada e tendo a certeza de que a vacina chegará a cada um, se Deus quiser, né? Eu, aproveitando a oportunidade, eu peço a todos os idosos, aos familiares, que não maltratem esses jovens, essas crianças que estão na ansiedade. Eles estão aqui logo cedo, mas nós temos vacina o suficiente para vacinar todas essas crianças. Essas crianças de 77, de 76, de 75 a gente começa amanhã. Parabéns a esse pessoal pelo belíssimo trabalho que faz aqui no estacionamento do Jaraguá, nesse ponto de drive-thru, que atende também aos pedestres. Chega o casal como ontem chegou. Agora tem um limite também de vacinação um dia esse racionamento. Mas é importante já asseverar que outras vacinas, pode ser a AstraZeneca ou outra, virá para reforçar essa vacinação. A chegada do Lula, já com aquele aspecto também de polarização da campanha, fez o cenário no Palácio do Planalto mudar. Inclusive o tom da conversa do ministro da Saúde, de Bolsonaro, que está usando máscara e que já mandou antecipar da China mais vacina para o povo brasileiro. É hora da ficha cair e o efeito Lula, pelo menos aí, já valeu. Vamos em frente. Venha vacinar, fique de olho de todas essas informações para você que tem 66 anos, já vir ou ir até qualquer um desses pontos de vacinação e não perder a oportunidade de se imunizar. Com calma, todo mundo vai se vacinar. Aqui do Jaraguá, quase mais do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525, NET, claro. E Vider Araújo continua comandando aí o TV Mar News. É isso mesmo, Fernando Palmeira. Mesmo com toda essa expectativa para a chegada de vacinas, nós precisamos dizer que o cenário já não volta mais. O que nós temos hoje é um quadro arrasador de pessoas que morreram por causa da Covid-19. O Brasil chegando exatamente a 270 mil pessoas que morreram por causa da Covid-19. Então, só ontem mesmo, mais de 2.300 casos registrados, mais um recorde em apenas 24 horas que o Brasil acaba registrando de pessoas que morreram com a Covid-19. Então, essa carga de vacinas vai evitar que mais vidas sejam tragadas por esse vírus. Mas o que nós temos ainda é a lamentar e muito por essa demora do Brasil em receber essas vacinas. E reforçando tudo isso que você disse, toda a sombra acaba provocando exatamente uma mudança de comportamento. E talvez esse fato do retorno de Lula ao cenário político, do Luiz Inácio Lula da Silva ao cenário político, tenha provocado também uma mudança de planejamento do governo federal para ver essa questão relacionada à Covid-19 com mais interesse e com mais seriedade. Vamos conversar agora com o Daniel Gueiros aqui no estúdio, ele que é advogado e atua na área previdenciária. Nós temos o prazer de recebê-lo para falar exatamente do apoio para o funcionário que acaba se afastando do trabalho, seja ele desempregado ou mesmo afastado por motivos relacionados a situações provocadas à saúde, caso que acaba impedindo exatamente dele continuar exercendo suas atividades. Em relação à extensão do prazo de acordo, principalmente nas questões voltadas ao INSS. Daniel, muito obrigado, inclusive, por ter atendido
atendida a solicitação da nossa produção. Vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador, para aquele que se encaixa exatamente nesse perfil e que ele possa ter essa informação. O que é que a lei estabelece nesse sentido para esse trabalhador? Bom dia. Bom dia. A lei ela prevê uma prorrogação para a cobertura do segurado ou segurada. O que acontece? Aquela pessoa que está empregada com a carteira de trabalho assinada, ela efetua as contribuições previdenciárias, mesmo que não exista o repasse por parte do empregador, mas ela está cumprindo o dever dela. Isso garante a cobertura pelo INSS, pela Previdência Social. Se por acaso ela ficar desempregada, a lei que disciplina os benefícios do INSS prevê hipóteses em que há uma prorrogação dessa cobertura, porque a gente sabe que a Previdência, a Seguridade Social, na verdade, ela vai funcionar por meio do INSS como uma espécie de seguro. Então, acontecendo um fato gerador, o INSS tem que garantir essa cobertura. Incapacidade, invalidez, morte, gestação. Então, uma vez que o contrato ele é extinto, começa a ser contado um prazo de 12 meses pelo qual essa pessoa permanecerá com essa cobertura, mesmo sem efetuar contribuições previdenciárias. E esse prazo ele pode acabar passando por até 2 prorrogações. Um caso é da manutenção do desemprego, então se a pessoa ela permanece desempregada, ela vai conseguir garantir mais 12 meses após o fim desse período inicial, totalizando 24. Se por acaso essa pessoa possui mais de 120 contribuições no seu histórico contributivo, ao longo de sua vida, tem até pelo menos 120 contribuições ininterruptas, sem ele perder a cobertura, vai ter direito a mais 12 meses de prorrogação. Então, é possível que uma pessoa tenha essa prorrogação dessa cobertura por até 36 meses. Isso não acontece em todos os casos. A pessoa precisa preencher os requisitos do desemprego involuntário, e, se for tentar prorrogar por até 36 meses, precisa também contar com pelo menos 120 contribuições. Agora, a respeito das empresas que acabam se acomodando muitas vezes para poder assinar a carteira do empregado e simplesmente propõem para o empregado o pagamento das taxas relacionadas à contribuição do INSS, a contribuição daquele empregado. Isso acaba sendo também um processo que se transforma em um dos vilões para o empregado no futuro, dentro dessa falta de amparo, por exemplo, nas questões trabalhistas? Sem dúvidas. Hoje em dia ainda temos um índice muito grande de relações de trabalho precarizadas. O que é que acontece? O empregado ou a empregada, durante a relação de trabalho, embora estejam presentes todos os elementos de um contrato de trabalho, ele não tem a colheita de provas, ele não consegue recolher provas para futuramente, inclusive ele nem sabe da necessidade muitas vezes, para futuramente ele comprovar que precisa apresentar provas à Previdência de que ele realmente praticou uma atividade remunerada. Sim. E nesse caso que ele esteve sujeito a uma relação de emprego. Se ele não apresentar provas, a Previdência Social obviamente não vai reconhecer. Então acaba sendo prejudicial, inclusive porque se não houve essa contribuição, se não houve a apresentação de documentos suficientes para a Previdência, se acontecer um episódio de incapacidade ou invalidez, por exemplo, ele estará descoberto. Entendo. Daniel, é muito importante você estar dizendo isso, porque tem algumas empresas que trabalham exatamente dessa forma, e nós temos até amigos que hoje executam exatamente suas funções profissionais sem esse respaldo. Agora vamos falar um pouquinho dessa questão do teto. O que é que a Previdência estabelece exatamente de um teto para um aposentado numa condição do tempo de serviço? É possível, por exemplo, já estabelecer dentro de uma margem que o funcionário ganha hoje para o futuro projetar uma aposentadoria um pouco melhor e de repente ter a contribuição dele como empregado e também pagar por fora a sua contribuição como INSS, a empresa fazendo o papel dela no momento em que ele está empregado, mas ele paralelamente fazer a sua contribuição de forma individual, pagando um pouco mais para ter uma aposentadoria reajustada? Nesse caso, é um pouco complicado de conseguir prever qual será o valor da aposentadoria se ele estiver no início da vida laboral. Por quê? Pelo cenário histórico que acompanhamos, é muito comum haver reformas previdenciárias, mas uma vez em que ele está contribuindo como um segurado obrigatório, que é o empregado, ele não vai poder fazer a contribuição como facultativo. O facultativo é aquele que não tem a obrigatoriedade de fazer a contribuição. Entendo. A opção é do contribuinte individual, que a gente conhece como autônomo que paga, dele efetuar um pagamento com uma alíquota maior, e com a base de cálculo maior, ele pode fazer a contribuição sobre o teto. No caso do empregado, está vinculado ao que ele vai receber a título de verbas salariais. Então, mas existe um teto nesse sentido, Daniel? Existe um teto que é atualizado anualmente, hoje está na casa dos R$6.000 aproximadamente, mas que ele vai sendo atualizado todos os anos pela Previdência,
por meio de ato normativo e que vai sofrendo essa atualização. Por isso que hoje é um pouco difícil estabelecer o que uma pessoa que vai se aposentar daqui a 10, 15 anos vai receber a título de aposentadoria. Eu sei, por causa dessas questões reajustadas, né? Mas ainda é aconselhável, por exemplo, para o autônomo ele continuar fazendo suas contribuições de uma forma facultativa, mas de certa forma também que dá para ele uma garantia de uma aposentadoria, não é isso? Isso. O contribuinte individual ele é segurado obrigatório, ele precisa pagar sobre a atividade remunerada, do contrário ele incide em dívida, né? Ele acaba caindo em um débito, mas ele é interessante que ele faça esse pagamento, não é necessário, justamente para que ele não perca também a cobertura. Então, se ele comprovar, inclusive, que ele já exercia uma atividade anteriormente, ele consegue fazer o pagamento retroativo. A diferença é que o pagamento retroativo de contribuições em atraso não é contabilizado para fins de carência, aquele período mínimo para acessar um benefício, como, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária. Então, ele precisará fazer pagamentos pontuais em dia para que esse tempo seja contabilizado como carência. O que provoca essas mudanças nas regras da Previdência? Acaba sendo também o número de fraudes e aí o processo acaba sendo totalmente adaptado para poder amarrar mais diante de algumas fragilidades que as pessoas exatamente acabam encontrando para ter benefícios sem merecer esses benefícios, Daniel? As fraudes, infelizmente, são muitas. Existem instrumentos que a Previdência criou para isso, como a prova de vida, que são instrumentos bem pontuais, mas as mudanças frequentes, elas se dão basicamente por uma questão que vai levar em conta o cenário do país. Muitas vezes, né, a gente sabe que a esfera política ela tenta fazer economizar, tentar reduzir os gastos com o poder público e um dos primeiros pontos que a gente vê sendo atacado é justamente dos direitos sociais. A gente tem a reforma trabalhista, que tenta amenizar os custos de um empregado para uma empresa, e a reforma previdenciária, que dificulta o acesso ao benefício. Essa dificuldade não é para evitar fraudes, é justamente para tentar filtrar o número de beneficiários e, consequentemente, na prática, economizar dinheiro público. A questão da invalidez, quando se classifica exatamente, entendendo, claro, que cada caso é um caso, mas quando se identifica que o trabalhador ele não pode prosseguir exercendo seus serviços, as suas atividades e encaminhado, quanto tempo geralmente leva para que esses trâmites sejam superados e esse trabalhador passe a receber, por exemplo, o benefício de aposentadoria ou invalidez? A regra é que o período de carência para acessar hoje a aposentadoria por incapacidade permanente é de 12 meses. Então, se ele já tem pelo menos 12 contribuições em dia, né, não aquelas retroativas, ele consegue acessar. Existem hipóteses que excepcionam isso, como, por exemplo, no caso de acidente, de qualquer natureza. Mas a aposentadoria por incapacidade permanente, ela será concedida se a perícia médica do INSS concluir que aquela pessoa, aquele segurado ou segurada, não tem mais condições de exercer de forma permanente nenhuma outra atividade. Porque se essa incapacidade permanente for apenas para a atividade habitual, aí será concedido o auxílio por incapacidade temporária e ele será encaminhado à reabilitação para que ele possa se readaptar e exercer uma outra atividade. A respeito das questões de afastamento por opção da empresa, né, do empregador. Isso acaba sendo também um processo que a lei permite, a Previdência ampara, por exemplo, o trabalhador nesse quesito, Daniel? Se nesse período de afastamento o trabalhador for acometido por uma incapacidade, ele pode requerer o benefício previdenciário, mas se ele estiver recebendo algum auxílio do governo, por exemplo, ele não poderá acumular. Ele precisará optar entre o benefício ou aquele auxílio, né, que decorreu no afastamento dele das atividades. E como saber a base de cálculo, por exemplo, atual de um empregado que recebe em torno de um salário mínimo diante dessas contribuições nos últimos 12 meses? De quanto ele teria direito, por exemplo, a receber hoje através da Previdência? O valor mínimo, em regra, de um benefício previdenciário, salvo se ele for rateado, como no caso da pensão por morte, mas o valor mínimo do benefício por incapacidade é de um salário mínimo. Então, se o empregado ou a empregada recebe o salário mínimo, né, e tem essas contribuições que ele está fazendo, como empregado segurado obrigatório, uma vez que ele passe a receber o auxílio por incapacidade temporária, ele vai receber pelo menos um salário mínimo. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Volte outras vezes
muito oportuna essa sua participação aqui para explicar as situações de regra, principalmente que envolvem a Previdência. Acaba sendo uma área que você domina muito bem e as portas da TV Mais estão sempre abertas para você. Eu que agradeço. Bom dia. Conversamos com o Daniel Gueiros, ele que é advogado, atua na área previdenciária. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Para você que me acompanha neste exato momento pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, é rapidinho, continue conosco. Na volta nós vamos trazer muitos outros assuntos. Hoje é dia de quadro, por exemplo, Momento Seguro com o Djaildo Almeida. Nós vamos ter a participação de Fernando Palmeira, outras entrevistas aqui no estúdio e reportagens com informações que ganharam destaque nas últimas 24 horas. Continue conosco, voltamos já.